Hoje a gente vai falar da importância do contato pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora de vida. Essa primeira hora de vida, as pessoas em amamentação falam muito que ela é a hora de ouro, né? A golden hour, hora de ouro, tá? E aí, ela não é importante só na amamentação e não é importante só pro bebê. Ela é a primeira hora de ouro para a mãe e para o bebê. Aquela hora é valiosa, né, para aquelas duas pessoas envolvidas aí nesse processo. Então, a gente entender as modificações que pode haver no corpo da mãe e os benefícios que podem haver no corpo do bebê é fundamental, gente. Sabe por quê? Tudo bem quando a gente precisa de uma cesariana e quando ela entra parto, quando ela é de emergência, como ela foi feita para ser, tudo bem, graças a Deus que ela existe, porque é para isso mesmo que ela foi criada, para salvar vidas. Mas quando a gente decide por uma cirurgia abdominal de médio porte, por qualquer outra questão, é importante a gente estar munido dessas informações, da gente saber os benefícios e também os malefícios dessa decisão. Então, muito provavelmente, aí quando você escolhe às vezes uma cesariana, né, quando é uma opção, é bom também você saber disso, porque você pode conseguir também alguns desses recursos na primeira hora de vida, mesmo num pós-operatório imediato, se você estiver preparada para negociar isso com sua equipe médica. Então é muito importante esse tema que a gente vai falar hoje. Essas questões do contato pele a pele na primeira hora de vida impactam o ser humano para o resto da vida, literalmente impacta a vida daquele ser humano para o resto da vida. Então é uma decisão que a gente tem que tomar com muito conhecimento, com muita consciência, tá? Então a primeira coisa que acontece nesse primeiro momento de vida é o contato pele a pele. Então o bebê saiu, obrigada, Lu. Então o bebê saiu, vem imediatamente, isso aqui é Maria Rita, porque a minha neta deu o nome para ela de Maria Rita, então é meu bebê de aula. Então bebê nasceu, ele vem automaticamente para o corpo da mãe e fica aqui no contato pele a pele, tá? Esse contato pele a pele, a ciência explicou que ele é capaz de regular a temperatura no corpo do bebê. Ele é capaz, não sei como, não explicaram como, mas a ciência explica que mães que têm dois bebês, por exemplo, mães de gêmeos, né? A mãe, se um bebê ele estiver com uma temperatura mais baixa e o outro bebê estiver com uma temperatura mais alta, essa mãe vai ter duas temperaturas no corpo dela para que ela regule o corpinho desses dois bebês, tá? Então a ciência explicou que regula a temperatura e para quem entende disso, para quem está nessa área, né, neonatal, sabe a importância que é o bebê, né, os riscos que corre do bebê perder temperatura logo no primeiro momento de vida, tá? E o contato pele a pele, essa pesquisa concluiu que ele é mais eficaz para regular a temperatura do que as touquinhas, os paninhos que a gente enrola o bebê no hospital, tá? Então prezar, e aí é contato pele a pele de verdade. Eu sei que as mulheres hoje em dia estão querendo documentar mais, né, registrar mais o momento do parto, e é importante que faça isso mesmo, porque a gente vai querer lembrar daquele momento e algumas coisas vão passar, né? Então é bom ter esse registro, mas junto com isso veio toda uma questão de não expor o corpo, e aí as mulheres ficam com top, mas o bebê nasceu, opta de repente por um top que tem uma abertura frontal, que aí você pode abrir e colocar o bebê na pele de verdade, tá? Não é contato pele-roupa, é contato pele a pele mesmo. E aí essa pesquisa concluiu que regula a temperatura no corpo do bebê. Esse bebê estando bem saturado, tanto com a temperatura boa, muito possivelmente ele vai poder ficar com você no contato pele a pele por mais tempo. Então esse procedimento, estando bem, né, o bebê estando bem, ele pode ficar com a mãe durante todo o procedimento de dectação de placenta, de suturas se for o caso, né, e ser separado apenas para pesar quando no ambiente hospitalar, para pesar, para medir esse bebê, né, para fazer os primeiros procedimentos, tá? Vitamina K e tudo mais. Mas ele fica por mais tempo com a mãe. Então, importante prezar por esse contato pele a pele, porque vai ajudar a regular a temperatura. Essa mesma pesquisa concluiu que os bebês que o contato pele a pele também é capaz de regular o açúcar no sangue do bebê.
Então, hoje, pelo menos na minha vivência aqui em Brasília, a gente tem encontrado 2 grandes impeditivos de alta para bebê do hospital, que é hipoglicemia, quando o corpinho do bebê não regula o açúcar no sangue, e icterícia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, se eu prezo para esse contato pele a pele nesse primeiro momento de vida, a pesquisa concluiu que há grandes chances do açúcar do bebê, do corpo do bebê, ser regulado simplesmente por ele estar em contato com a pele da mãe. Então, essa questão hipoglicêmica pode também impedir a alta, e aí a gente vai aliar com a amamentação para que a gente tenha bons resultados. Nesse primeiro momento de vida também, nos primeiros minutos, esse contato pele a pele estimula a produção de ocitocina. A gente fala muito da ocitocina para parto, né, para trabalho de parto, mas na verdade a ocitocina ela é um hormônio de ejeção. Então, tudo que a gente precisa expelir do corpo, né, leite, bebê, é estimulado pela ocitocina, tá? Então, ela é um hormônio responsável por expulsar essas coisas, por ejetar isso. Então, é importante que tenha esse contato pele a pele ainda nesse primeiro momento, porque eu ainda preciso expulsar uma placenta. A gente vê que o bebê nasceu, todo mundo comemora, acabou o parto. Não acabou o parto. O parto acaba quando a placenta nasce. Então, bebê sai, bebê nasce, há de se esperar para que a placenta nasça também. E o que precisa nesse momento para a expulsão dessa placenta, para a dectação dessa placenta, é esse hormônio, a endocitocina, tá? Como que a gente consegue? Às vezes as mulheres me perguntam, Karen, demora muito depois para a placenta nascer e tudo mais, né? Depende, mas existem recursos para que a gente ajude essa placenta a nascer. Então, o contato pele a pele propicia a produção de ocitocina. Colocar o bebê no peito nesse primeiro momento também, porque o contato da boquinha com o mamilo da mãe faz com que o cérebro entenda que é uma boa hora para produzir a ocitocina. E a ocitocina é responsável, então, para fazer essa contração do útero, expulsar essa placenta. Então, a placenta descola, nasce, e um outro benefício tem, porque com a contração uterina, a gente reduz as chances de uma hemorragia pós-parto, que é o que, infelizmente, ainda é o que mais mata mulheres no mundo, é a HPP, a hemorragia pós-parto. Então, a gente consegue esse recurso para que o corpo libere ocitocina, contrai esse útero para que ele feche e não haja, então, um problema de hemorragia pós-parto, tá? Ajuda a voltar para o tamanho normal, né? E esse fenômeno vai acontecer nos primeiros momentos em que a mãe colocar o bebê no peito, ela vai sentir uma cólica menstrual, e isso é muito bom, porque a gente sabe que o útero está voltando para o lugar, tá? Então, protege essa mãe ainda de hemorragia pós-parto. E promove, então, também na dectação dessa placenta. Tudo isso, contato pele a pele, colocar bebê no peito, propicia na amamentação na primeira hora de vida. E aí, a amamentação na primeira hora de vida faz com que o contato do peito do bebê, da boca do bebê com o peito da mãe, faz com que haja uma mensagem neural. Então, o cérebro ele fica sabendo de que é hora de produzir, né, a prolactina. Prolactina, para quem não sabe, é o hormônio responsável pela produção de leite. Então, para que a mãe produza leite, ela precisa produzir o hormônio da prolactina e o contato do bebê no peito. E aí eu falo que ele não precisa nascer um bezerro mamando. O simples contato dele no peito, às vezes o bebê fica ali roçando, não consegue pegar ainda naquele primeiro momento de vida no peito e tá tudo bem. Mas ele fica roçando no peito, com o rostinho assim no peito e batendo a cabecinha. E isso é legal de falar. Todo bebê, se você for deixar com que o bebê ele procure o peito sozinho, naturalmente, né? Ele vai ficar dando uns soquinhos, né? Como se ele não soubesse aonde que tá o peito, vai ficar procurando e batendo. O adulto, na tentativa de ajudar esse processo, porque a gente acha que a criança não tá dando conta de pegar no peito, ela não sabe onde é que tá, né? Tá confusa. E aí a gente tenta ajudar. Na tentativa de ajudar, a gente impede que um processo natural aconteça, que é exatamente da cabecinha do bebê, esse soquinho que ele dá, então, no peito, é para avisar o seu cérebro de que agora é hora de começar a produzir a prolactina. Então, deixa o bebê
conhecer esse peito, deixa ele roçar, deixa ele cheirar. O colostro nessa primeira hora de vida ainda tem muito do cheiro do líquido amniótico, então é a única coisa de cheiro que esse bebê conhece e ele vai se sentir atraído pelo peito, por isso que precisa ser oferecido o peito para o bebê nessa primeira hora de vida. A sucção vai ser instintiva, porque a única coisa que ele sabia fazer era sugar a mão, sugar o bracinho, então ela vai ser instintiva, por isso que eu digo que não precisa nascer um bezerro mamando, mas é necessário que tenha esse contato. Então, primeiro, para avisar o cérebro dessa mãe que está na hora de produzir prolactina. Bebês que conseguem mamar na primeira hora de vida, conseguem ter esse contato da sucção, ainda que instintiva, faz com que o cérebro dessa mãe tenha 130% mais produção de prolactina do que uma mãe que o bebê não teve esse contato. 130 é muita coisa. Garante que esse bebê seja amamentado por mais tempo, garante o sucesso na pega. Então, bebês que conseguem ter esse primeiro contato, o sucesso na pega, de uma pega correta, também é maior. Mães que têm esse contato com o bebê na primeira hora de vida têm 70% menos chances de desenvolver uma depressão pós-parto, um baby blues, exatamente por ocasião da liberação desses hormônios, tá? Que são todos hormônios do bem. Então, prolactina é um hormônio bom, ocitocina é um hormônio do amor, é um hormônio bom. E aí não tem muito espaço para que essa mãe comece a produzir cortisol, que ela produza mais ansiedade, não tem espaço para isso, porque o corpo está todo inundado de hormônios do bem nessa primeira hora de vida. Isso vai impactar num pós-parto imediato, numa tristeza profunda, na prevenção de uma tristeza profunda, na prevenção de uma patologia como a depressão pós-parto. Claro que muitos outros fatores estão envolvidos nessa questão, mas esse é um recurso que a gente pode utilizar. Então, essa mãe saber, e eu digo isso porque eu acompanho mães que já têm um histórico, por exemplo, de depressão na vida, né, ou de ansiedade, e eu faço questão de que essas mães saibam que esse processo de estar com o bebê na primeira hora de vida pode prevenir essa mãe dessa patologia, tá? Então, é muito importante prezar para que isso aconteça. E tem esse aumento de produção de leite. E aí é importante vocês saberem também que esse leite ele não vai descer no dia seguinte, ele não vai descer hoje, porque aí vai chegar lá e vai falar assim, a Karen falou que eu ia produzir mais leite, só que passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e meu leite não desceu. A apojadura, ela pode acontecer até no 5º dia para mães que tiveram parto normal, sem farmacologia, sem analgesia. Para mães que tiveram parto normal ou cesariana, mas que fizeram uso de medicação, pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que precise de uma ajuda na complementação até que esse leite venha, né? Mas ele vem, tá? E aí não é comum vir mesmo no 1º, no 2º dia depois do parto. O que o bebê precisa nesse momento é de colostro. E quando eu falo que impacta pro resto da vida do bebê, então o primeiro fator que impacta, bebês que mamam colostro nesses primeiros momentos de vida e nos primeiros dias até a descida do leite, em que o colostro é o primeiro alimento desse bebê, causa-se ali uma proteção nas paredes gástricas e intestinais desse bebê, e essa proteção acompanha ele para o resto da vida. Então, se o meu bebê nasceu e ele não mamou colostro, o primeiro alimento que ele teve foi uma fórmula, foi um complemento, muito provavelmente, né, essas proteções não foram, eu não tive o benefício dessas proteções nas paredes gástricas e intestinais, e esse ser humano vai possivelmente ter algum problema com alergias, né? Não é de estranhar, e eu falo da minha geração quando eu falo isso, porque nós somos a geração Nestlé, e aí eu falo da minha geração porque somos a geração da cesariana, a geração da complementação alimentar, e somos a geração que tem mais problemas de intolerância à lactose, intolerância a glúten, de problemas alérgicos, né? Envolvendo a alimentação. Então, é uma coisa que essas mães precisam saber para que elas previnam, né? Eu falo que é caso de prevenção mesmo, né? Para que previna uma enfermidade no futuro, tá? Então, prezar para que o bebê mame o colostro nessa primeira hora de vida. Então, a primeira coisa que impacta é isso. E aí, o colostro também, ele é rico em laxante. Lembra do segundo impeditivo de alta do bebê que eu falei, que era a icterícia?
O colostro desses primeiros momentos, ele é rico em laxante. E o bebê ingerindo esse colostro vai fazer com que ele elimine o excesso de bilirrubina, que é então responsável pela icterícia, né, pelo desenvolvimento da icterícia. Então, prezar para que o bebê mame o colostro nesses primeiros momentos de vida pode evitar que ele tenha icterícia. Então, eu evito mais um problema que poderia impedir a alta do meu bebê do hospital com recursos totalmente simples e naturais, que é só colocar o bebê perto de mim, porque se ele estiver perto de mim, vamos entender, se ele estiver perto de mim, ele vai ter o contato com a minha pele, vai regular o açúcar no sangue desse bebê, vai regular a temperatura no sangue desse bebê, vai fazer com que ele tenha mais interesse pelo meu peito, porque o colostro, o cheiro dele é muito semelhante ao líquido amniótico logo de início, e o meu bebê vai se sentir atraído por isso, porque é a única coisa que ele conhece, né, é esse cheiro. Vai fazer então com que ele tenha interesse em pegar o meu peito nesse primeiro momento, ele pegando no meu peito ou simplesmente roçando a cabecinha, a boquinha nesse meu peito, vai fazer com que o meu corpo mande uma mensagem para o meu cérebro, dizendo para o meu cérebro que está na hora de produzir prolactina, para que eu tenha então a produção de leite, vai dizer para o meu corpo que eu preciso produzir agora ocitocina, e a ocitocina vai me dar uma sensação de bem-estar, que vai me proteger contra uma depressão pós-parto, um baby blues, e que vai ajudar a contração do meu útero, me protegendo então de uma hemorragia pós-parto, que é um dos fatores que mais matam mulheres no mundo, vai me proteger também de um processo cirúrgico para dectação da minha placenta, uma vez que essa contração uterina também promove aí, também ajuda a placenta a desprender das paredes do útero e nascer. Então, tudo isso simplesmente porque eu coloquei o meu bebê no corpo. E aí vai também prevenir meu bebê contra a icterícia, contra a hipoglicemia, porque ele vai liberar nas fezes esse excesso de bilirrubina, tá? E acontece uma das coisas que eu sou apaixonada, que eu julgo extremamente importante, que é um fenômeno científico chamado de imprint. Quem conhece as minhas falas sabe que eu vivo falando desse fenômeno. O que significa o imprint? A ciência foi estudar, foi pesquisar o que acontecia, sabe aquele amor à primeira vista que a gente acha que acontece entre homens e mulheres? Então, a ciência explicou que esse fenômeno não acontece entre homens e mulheres. Foi estudado primeiramente nos animais para entender por que as fêmeas eram tão apegadas aos filhotes, por que os filhotes eram tão dependentes das fêmeas. E aí entendeu-se que esse fenômeno acontecia, que é o fenômeno do imprint, com os animais. E aí foram estudar nos seres humanos, porque é o que fazia com que esse vínculo mãe-bebê fosse fortalecido nesse primeiro momento de vida, e concluiu-se que o amor à primeira vista não existe entre homens e mulheres, mas ele existe entre mães e bebês. É quando o bebê dá o primeiro olhar do bebê para a mãe, né? Por isso que eu prezo sempre que ontem ainda eu saí de um parto e o bebê estava ainda com os olhinhos querendo fechar, e aí eu falei para a mãe, conversa com ele, né? Diga para ele te olhar, olha a mamãe aqui, vem me conhecer. E aí o bebê abriu o olho e olhou nos olhos da mãe dele, e aí esse fenômeno aconteceu. Quando, sabe, naqueles momentos mais felizes e mais tristes da vida da gente, a primeira pessoa que vem à mente da gente é a mãe. Eu queria dividir isso com a minha mãe, eu queria contar, e às vezes você vai lá quando você pode, você vai lá e você pega o telefone, mãe, olha que legal, aconteceu isso, ou mãe, eu tô muito triste porque aconteceu isso. A gente não quer dividir isso com a mãe? Pois é, a ciência explicou que independente da sua relação com a sua mãe, se o imprint ele foi estabelecido no primeiro momento de vida, sempre e em todas as ocasiões da sua vida, o primeiro olhar que você vai buscar, a primeira expressão, a primeira pessoa que vai vir à sua mente é a sua mãe. Por isso que a ciência diz que o vínculo mãe-bebê, ele é fortalecido. E esse imprint precisa ser feito com a mãe. Não pode ser feito com a enfermeira, não pode ser feito com o pediatra. Então o bebê precisa estar com a mãe, para quando ele abrir os olhos, o primeiro olhar que ele encontrar seja o olhar da mãe, né? Quando isso não é possível, que seja o olhar do pai.
Em alguns países o contato pele a pele já é feito com o pai, sobretudo onde a cesariana impede esse contato pele a pele no primeiro momento de vida. E aí eu vi que alguém perguntou, na cesariana a gente tem esse recurso? Depende, né? Se você conseguir negociar com a sua equipe, né, para que deixe o bebê com você, para que baixe o campo, para que o bebê fique no contato pele a pele com a mãe, a gente consegue ter alguma coisa disso, tá? Nas aproximadamente 300 famílias que eu tive o privilégio de assistir, eu vi isso acontecer apenas uma vez, em que o bebê ficou com a mãe logo após nascer, né? Não foi nem a cirurgia, porque enquanto o médico fazia a sutura, o bebê continuou com a mãe. Ele mamou ali naquele primeiro momento. E sim, teve toda uma paciência de esperar se estabelecer esse vínculo. Isso aconteceu uma vez. É com muita tristeza que eu conto, porque se foi possível que acontecesse uma vez, poderia então acontecer com mais frequência. Claro que num pós-operatório os riscos são maiores, né? Às vezes as intervenções também. E nem sempre isso vai ser possível. Por isso que é importante, quando a cesárea ela é uma decisão, uma escolha, né? É importante que vocês saibam disso, né? Vocês estejam munidos dessa informação para poder decidir por esse momento, né? Isso vai impactar para o resto da vida. Então isso é uma outra coisa que impacta esse ser humano para o resto da vida, né? Com quem que eu quero que meu filho estabeleça esse vínculo, né? Quem é o olhar que eu quero que tenha, né? E aí na vida adulta, a gente que nasceu de cesariana, né? Ou que não sabia disso, né? Eu não sabia disso no nascimento das minhas primeiras filhas, né? E aí, às vezes quando a pessoa é adolescente, a gente fala, senta aqui, divide isso comigo, vem conversar com a mamãe, né? Vem falar o que está acontecendo na escola. E a criança ou o adolescente, ele não é muito propenso a dividir nada. Tudo bem que outras questões na adolescência estão envolvidas, né? Mas a gente sabe que isso acompanha para a vida adulta e mais famílias estão menos conectadas, né? E talvez seja por isso, né? Michel Odin, que é um cientista, né? Que estudou todas essas questões hormonais para o parto, ele, no documentário Renascimento do Parto, ele diz que a grande preocupação dele é o que será da humanidade, de ser humanos que nasceram sem conhecer o amor, porque a ocitocina é o hormônio do amor. E o amor, é o primeiro amor que a gente conhece na vida. E a gente só tem esse recurso quando a gente entra em trabalho de parto. E aí o bebê, ele recebe essas químicas hormonais. Às vezes, numa cesariana agendada, isso não é possível. E é lamentável quando a mulher realmente precisa. Mas ainda há recurso, ainda há de se esperar. Mesmo que ela precise de uma cesariana, ainda pode se esperar para que ela entre em trabalho de parto, para que esse bebê conheça o amor, que nasça sabendo o que é o amor. Karen, não deu. Mas então que a gente recupere num pós-parto imediato, que a gente consiga estabelecer esse vínculo, que a gente consiga propiciar que esses dois seres humanos nasçam mais conectados, né, mais propensos a amar. Por isso que ele diz que para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a maneira de nascer. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês, que vocês prezem, né, vocês profissionais que acompanham a gente, prezem por orientar, por educar. No trabalho de educação perinatal é isso que a gente faz. É dar suporte para que essas famílias estejam mais preparadas para tomar mais decisões assertivas. Você que é mãe ou pai, que está assistindo a gente, que com muita consciência, com muita responsabilidade, vocês saibam escolher o melhor caminho para que esse bebê venha ao mundo. Claro que vai ter gente dizendo que, meu Deus, eu não sabia disso, se eu soubesse, tudo bem, porque nunca é tarde para recuperar, né? E a gente sabe que alguns bebês não nasceram nessas circunstâncias e são pessoas muito amorosas e são pessoas conectadas, a gente sabe disso, né? Então nunca é tarde para recuperar. Mas é importante começar. Eu falo que a via de nascimento é a primeira escolha importante que a gente faz pelos próximos 18 anos na vida dessa pessoa. Então é importante que nós sejamos munidos de todas essas informações para saber, então, que decisão tomar para esse momento, tá? Eu vou rolar aqui para ver se teve perguntas. Se não teve, podem fazer. Eu não dou conta de ver
os comentários e falar do que eu tenho que falar. Teve gente elogiando o espaço, elogiando a Karen. Em caso de cesárea, pode ter esse contato? Então, Zela, foi você mesmo que eu tinha visto. Pode, né? Desde que a gente negocie isso, tá? Com plantão, médico plantonista, é cada vez mais raro, porque nós somos meras linhas de produção, na grande maioria das vezes, né? Então, tudo isso ocupa o espaço, ocupa a sala. E então, pode não ser possível. Na contratação de um profissional da assistência ao parto, talvez seja possível negociar, né? Você conversar, normalmente pode ser, né? Geralmente pode ser que seja um profissional mais atualizado. Então, há de se negociar. Débora, você que é querida. Ziz, é forte. E eu falo isso às vezes com lágrimas nos olhos mesmo, porque aquilo que eu falo, às vezes a gente não tem uma relação forte ou um vínculo forte com essa mãe, e é impressionante como essas informações vêm. Pergunta não, só lágrima mesmo. Então é isso. A gente vai deixar a live salva um pouquinho lá no IGTV, né? Não tenho perguntas, mas quero agradecer por tanta informação. A Jussara falou: seria tão incrível se as mulheres soubessem o incrível poder que tem. O maior poder de todos é o amor. É isso mesmo, Jussara. Eu não sei se você tá grávida. Você é doula, né? É isso aí. E quando eu falo desse assunto, eu falo muito para doulas, né? A gente tem essa missão de formar com responsabilidade, né? Quando eu falo do curso de formação de doula, e aí quem passou pelos meus áudios, eu sempre tenho uma frase importante que eu falo que é com muita responsabilidade, com muito carinho e responsabilidade que eu conduzo o sonho de formação em doula. Porque quando eu falo de responsabilidade, eu não estou comprometida só com o sucesso profissional dessa mulher, eu estou comprometida com a assistência que ela vai prestar para essas famílias, né? E a gente não tem noção do quanto, do tamanho do alcance do que a gente fala com as pessoas, né? Então é isso mesmo, é coisa que todo mundo tem que saber mesmo, e coisas que, né, às vezes passa batida e a gente não fala. O acompanhante pode exigir isso na hora do parto, quando for plantão? Rafa, eu sempre falo que quão triste seria se a gente fosse pro parto indo pra guerra. Imagina que eu tô indo conhecer a pessoa que possivelmente vai ser o grande amor da minha vida e eu vou armada pra ir pra guerra. Quão lamentável seria, né? Quão trágico seria se fosse assim. E infelizmente na maioria das vezes é. Então eu tenho que falar pra pessoa exigir, brigar, né? Vamos usar então o negociar uma boa experiência de parto. Não vamos mais brigar por experiências de parto, vamos negociar essa experiência. Quer uma dica? Às vezes a gente une o casal, deixa o empoderar, às vezes causa uma expressão de não, tem que brigar, tem que, né? E não é, o poder ele é informação, né? Informação é poder. E aí eu dou, como eu vivencio isso frequentemente, eu já vi que quando o pai diz assim, olha doutor, e aí gente, para vocês entenderem, imediatamente quando o bebê começa a coroar e o obstetra vê que ele vai nascer, ele chama o pediatra. O pediatra entra para receber esse bebê. Quando o pediatra entra, ele se apresenta, ele vai no acompanhante ou no pai e diz, olha, eu sou a fulana, sou pediatra, vou acompanhar aqui o nascimento do seu filho. E aí o que a gente vê acontecer às vezes são pais dizendo assim, legal, doutor, eu não quero que corte cordão e eu exijo que meu bebê fique no contato pele a pele com a mãe. A primeira coisa que essa médica ou médico vai fazer é cortar o cordão e tirar o bebê de perto, porque infelizmente existe uma hierarquia, né? Acho que é assim que fala a palavra. E as pessoas querem know-how para aquilo que elas estudaram. E a primeira coisa que esse profissional vai fazer é tudo aquilo que você não quer. Se for um profissional que tem esse problema, tá? Hoje em dia cada vez a gente tem encontrado pessoas mais dispostas, mas quando a pessoa é confrontada, na grande maioria das vezes ela tende a agir com confronto também, porque é ação e reação do ser humano mesmo, tá? É da nossa experiência humana fazer essas coisas. Então,
pode ser que a primeira coisa que esse profissional faça é fazer tudo que você não quer só para te provar que ele tem autoridade naquele ambiente. Então, quão proveitoso seria se quando esse pediatra viesse se apresentar, você usasse de repente, ô doutor, ou doutora, prazer em conhecê-lo, que bom que você veio falar comigo. Inclusive, eu queria te pedir para que se o bebê nascer bem, se for possível, que ele permaneça com minha esposa no contato pele a pele, que a gente espere o cordão parar de pulsar, né? E aí essa pessoa, você deu o respeito que ela merece, né? Que ela precisa, porque ela pode ter esse poder de decisão, ela vai avaliar se está tudo bem, né? E, gente, 99,9% das vezes que eu orientei as famílias a fazerem isso, a resposta imediata foi: claro, pai, claro que a gente deixa, inclusive a gente costuma fazer isso mesmo. Não, vai ficar com a mãe, se tiver tudo bem, vai ficar com a mãe. Entende que não é confrontar? Ninguém, gente, fez uma formação, ninguém acordou naquele dia disposto a sacanear com o parto ou com o nascimento de alguém. Isso não existe, tá? Então a gente pode negociar essa experiência de parto e orientar essas famílias que têm possibilidade, mas que a gente precisa conversar para isso, tá? Então eu não diria talvez exigir, eu diria negociar. Tá bom, Rafa? Ah, o Matheus falando das lagriminhas. Senão, né, eu nem vou, né, Fidex? Vontade de voltar no tempo, né? Também sinto não ter tido todo esse conhecimento antes. São muitos sentimentos, a Paula falou. O hospital público não tem nem conversa. Sabe que às vezes até dá para ter conversa? É claro que os caras estão num é outra linha de produção, né? Ali a produção é maior. Então, às vezes é mais complicado. Mas tem possibilidade também. Existem hospitais públicos que estão muito melhores do que hospitais privados, mas muito, 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 muito melhores, né? E eu falo que não é instituição, é a atualização do profissional. E a gente está tendo cada vez mais profissionais atualizados. Nós demos, sim, grandes passos para a mudança nesse cenário. E há de se reconhecer isso. Então, claro que em algumas regiões ainda isso essa negociação ainda não é possível, mas sim, a gente tem melhorado muito e muitos hospitais públicos estão dispostos a prezar mesmo por esse momento entre mãe e bebê. Até porque, gente, as pessoas já começaram a entender que isso é questão de saúde pública mesmo. Imagina que um contato pele a pele com essa mãe vai evitar uma patologia. Depois eu não vou ter problema com essa mãe de ter que encaixar ela no SUS na fila do psicólogo, de ter que dar medicação para essa mãe, entende? Então é questão de saúde pública também. Com esse bebê no futuro também. Vou evitar, porque não vai ser um ser humano que vai ter problemas gástricos, problemas intestinais, que vai estar lá ocupando a fila, que vai estar por esse motivo. Então, as pessoas mais sacadas, mais atualizadas, elas já entenderam que isso é sim questão de saúde pública, tá? A Gamib, Paulette, é super, super tranquilo. Claro que vai depender de um plantonista ou outro, mas no geral, às vezes que eu acompanhei parto como doula lá, foram experiências muito boas mesmo. Então, vai de coração aberto, tenha um otimismo inteligente, que é o que eu falo, se informe, que é isso que você está fazendo, se empodere mesmo de informação, mas vai de coração aberto, porque afinal de contas você vai conhecer talvez a pessoa mais importante da sua vida, né? Então vai feliz, não vai pensando que você vai ter que brigar, seu parceiro vai ter que brigar, né? Mentaliza que vai dar tudo certo e se prepare para isso. Eu sinto muito não ter tido informações como essa. Tive DPP, não tive contato pele a pele. Eu não entendi, Thaís. DPP ou HPP? Acho que você quis colocar HPP, será? Hemorragia pós-parto? Me responde se foi isso que você teve. Porque numa situação de hemorragia pós-parto, infelizmente é isso que acontece mesmo, né? Separa o bebê para poder acudir essa mãe. E aí perde-se também esse contato pele a pele, gente. Eu falo, toda vez que a gente fala da formação avançada para doulas que a gente tem, né, que vai lançar agora de novo, eu ouço, né, coisas do tipo, para que doula tem que saber procedimentos de emergência para hemorragia pós-parto? E aí eu sempre digo, para que eu tenho que saber primeiros socorros para pegar o meu carro e dirigir?
E se eu não tiver noção, eu não tiro minha carteira de motorista. Eu não saio de casa pensando que alguém vai se acidentar na minha frente todos os dias. Mas eu preciso saber. Então eu não saio para uma assistência achando que vai dar alguma coisa errada nesse parto. Mas se tiver uma intercorrência, eu posso ajudar, porque significa a vida dessa mulher. Imagina que um simples procedimento que qualquer pessoa pode fazer salva a vida dessa mulher, né? E às vezes salva esse primeiro momento, porque as doulas que a gente treina, elas são treinadas até para olhar a quantidade de sangue que está saindo assim discretamente e já começar com o procedimento mesmo na dúvida, né? Tô na dúvida, eu começo com o procedimento e aí eu até evito. O que a gente tem visto é uma recepção muito boa dos hospitais, das equipes médicas, quando vem a gente agir dessa maneira, ó, bacana, é desse tipo de formação que a gente precisa. Então, nós somos profissionais de assistência ao parto, nós precisamos estar habilitados. Você vê, se o seu problema foi esse, Thaís, preveniu contra isso. Você falou que foi depressão pós-parto, né? Pois é outra coisa que evita quando se tem esse primeiro contato, porque libera todos esses hormônios. Claro que a gente não vai avaliar os motivos da sua depressão pós-parto somente baseado nisso, mas perdeu-se um recurso, né? Infelizmente. A doula e o pai podem entrar na hora do parto? Agora, por questão da pandemia, existem hospitais que estão barrando a entrada da doula, às vezes até do acompanhante. Paulette. Estão até barrando a entrada da doula e do pai, às vezes. Mas só por questão da pandemia. Em situações comuns, a gente entra no HMIB sim tranquilamente, tá? É isso, é Paula, então na maioria das vezes eu falei certo. Então tá. Meninas, o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouquinho, então eu vou encerrar. Queria agradecer vocês perceberam que agora a gente diminuiu a quantidade de lives, que eram todo dia, né, o batidão, e aí a gente colocou 2 vezes na semana, então agora vão ser lives para informação para gestantes, vai ser sempre às terças e às quintas, no mesmo horário, 9h19. E eventualmente a gente lança live à tarde para profissional, mas vai ser sempre surpresinha, então fica de olho, porque a gente tá aí com o ritmo das masterclass. Então anota aí já na agendinha do telefone que terça e quinta vai ter live da gente falando para gestantes, tá bom? Agradecer muito a interatividade de vocês, eu gosto disso, eu gosto de conversar com vocês, e agradecer também por estarem aqui, por acompanharem a gente aí com as informações que a gente manda para vocês, tá bom? Obrigada, beijo, fiquem com Deus.